Boa noite aí, pessoal. Jonas, Wesley, boa noite. Rafaela, Luiz Fernando. Pessoal, valeu aí. Vamos bater um papo interessante hoje sobre o concurso da PF. Deixa eu chamar o Perim aqui. Bianca, Renato, Gentili. Bacana, Renatão, nosso aluno. Fala, Perim. E aí, Edu? Tudo jóia? Tranquilo, e você? Tudo bem, graças a Deus também. O pessoal tá entrando na live ainda, vamos dar um tempinho? Cumprimentar aí o Tranquilo. pessoal, Gabriela, Bruninha. Já vi um aluno nosso aí, o Renato Gentili, a Paula Savelli também, nossa aluna. Júnior, Thaís. Renatão, Fábio. Renato vai ser colega aí já, né? O Renatão também faz pouco tempo aí que esteve com a gente. Thiago Sandim, Rafael Siqueira. Obrigado aí, professor Rafael. Valeu, Luiz Fernando. Pati. Bom, vamos lá então, pessoal. Isso aqui é uma live então que a gente preparou para vocês aí, o pessoal da Adverno aí nos contatou, Thaís. E nós entendemos que era importante a gente trabalhar com vocês esse assunto, né, sobre o concurso da Polícia Federal em 2019. Porque o concurso ainda está em andamento, acabou agora, recentemente, a prova oral, mas muitos alunos e muitos seguidores aí da Adverno e também do Perim e meus seguidores acabam nos contatando, perguntando sobre novo concurso, qual que é a expectativa do novo concurso. Então, essa é a ideia aí que a gente preparou para vocês, é trabalhar um pouco. A gente sabe que no final do ano vocês já começam a se programar para o estudo do ano que vem, os projetos do ano que vem. Então, o que vocês devem esperar em relação ao concurso da Polícia Federal, tá? Primeiro, eu vou me apresentar, e depois, na sequência, eu vou pedir ao professor Perim para que eu faça também. Bom, sou delegado federal há pouco mais de 15 anos, né? Já se passam 15 anos aí. Fui em 2003 que ingressei na PF, e de lá para cá, muita história, né, para contar. A gente já tive a oportunidade de trabalhar em diversos estados. Hoje estou aqui no interior de São Paulo. E já fiz diversos trabalhos, tanto operacionais quanto trabalho de gestão administrativa. E falo para vocês que a Polícia Federal ela me preenche de maneira completa. Eu tenho muito orgulho de integrar os quadros da PF, de vestir essa camisa preta aqui, de participar de operações. Nos últimos tempos eu tenho participado mais de operações voltadas a crimes contra o colarinho branco, mas já trabalhei muito com delegacia de repressão a drogas, contrabando, enfim, na parte investigativa, diversas operações. Também trabalhei, como já falei, na parte de gestão, né? Então, você chefiar colegas, você trabalhar ali no setor de passaportes, setor de estrangeiros, e isso a Polícia Federal ela proporciona muito para a gente. Então, ela abre um leque muito grande. A gente sabe que a marca da PF acaba sendo as grandes operações. De fato, acaba sendo o nosso carro-chefe, né, Perim? Mas nós temos também muitas oportunidades dentro da PF que não se restringe apenas a investigações. Então, coordenação de setores, o Perim mesmo agora se encontra aí no setor mais administrativo, ele vai passar para vocês aí a função dele atual. Então, nós temos o setor de passaportes, que vocês conhecem bastante. Então, nós precisamos de delegados no passaporte, delegados cuidando de estrangeiros. Eu já trabalhei com estrangeiro, com inquérito de expulsão. Foi uma época muito interessante. Já fiz expulsão, levei um estrangeiro, então, expulso para a Alemanha na época, pessoalmente, entregando lá às autoridades alemãs. Então, uma viagem também muito interessante pela PF. Enfim, pessoal, é uma profissão que, assim, eu dou graças a Deus todo dia por fazer parte da PF. Não me vejo fazendo outra coisa, senão aqui trabalhando na PF. Então, essa é mais ou menos a minha história. Claro que hoje não é a nossa ideia passar todo o nosso histórico aqui profissional, já temos mais de 15 anos aí, mas para vocês verem que ela não se restringe a uma atividade. Isso, ao longo do tempo da sua carreira, você vai ter essa oportunidade de trabalhar em diversos setores e aí você vai se encaixando onde melhor você se adapta. E você, Perim, conta aí um pouco da sua trajetória. Para quem não me conhece, sou Rodrigo Perim, também delegado de Polícia Federal, vai fazer 12 anos aí. O Eduardo é bem mais velho que eu, então por isso que está 15 anos já aí. Só na Mas, como ele profissão. falou, a PF ela tem um rol de atribuição muito grande, né, de atribuições muito grande. Eu também tive a oportunidade de trabalhar em alguns estados, região de fronteira, onde fui lotado aí
praticamente 7 anos aí. Depois tive a oportunidade de trabalhar com o Eduardo, também no interior de São Paulo, parte de gestão também, sem fugir muito da nossa parte também, princípio aí, que é a presidência de inquéritos policiais, né, que é a partir dos inquéritos policiais que se deflagram, né, que se iniciam essas grandes operações ali. Então, às vezes, um inquérito que aparentemente, né, Eduardo, é despretensioso, vira uma grande operação aí tem uma responsabilidade muito grande. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, né, principalmente porque nós somos aí os primeiros garantidores dos direitos fundamentais também do cidadão. E depois também de ter passado por partes operacionais, setores operacionais, parte administrativa, atualmente estou em Brasília, estou lotado em Brasília, coordenando uma divisão específica aí, que cuida da parte de legislação, estudo e pareceres. Então, por exemplo, o projeto de lei tramitando no Congresso que tem interesse da Polícia Federal, tá? Vem para a gente se manifestar. Recentemente tive a oportunidade e o prazer aí de me manifestar dentro do projeto de novo Código de Processo Penal. Isso é gratificante, né, para a gente poder sempre estar estudando. Atualmente estou muito satisfeito também na divisão que eu estou, porque eu posso conciliar a parte de direito constitucional que eu ministro aula com outros setores ali. Tá? E como o professor Eduardo disse, a gente tem uma gama grande aí, tanto da parte de polícia judiciária quanto da parte de polícia administrativa. Ambas são atividades fins da Polícia Federal. Tá? Professor, atividade de polícia administrativa não é atividade meio? Não. Atividade meio, por exemplo, é a parte de movimentação de pessoas. Mas, cuidar de passaporte, SINARM, tá? Essa parte aí também de controle de segurança privada, são atividades fins. Por quê? Estão previstos tanto no ordenamento do jurídico constitucional quanto no infraconstitucional. Tá? Então, essa é um breve resumo aí da minha história aí no departamento. E como o Eduardo disse, também não é a pretensão nossa ficar falando aí, porque se a gente começar a contar mentira, né, Eduardo, das operações aí, o pessoal vai ficar empolgado e não é essa a finalidade. A finalidade mesmo é falar a respeito da perspectiva do concurso aí para o próximo ano. É legal, você tocou num ponto interessante. Né? O Perim, pessoal, nós chegamos a trabalhar juntos aí quase 2 anos em Campinas. O Perim era meu assessor direto ali em Campinas, então eu estava bem assessorado. Né? E aí a gente conversava muito ali sobre as nossas atuação em Campinas, interior de São Paulo. Nós temos uma atribuição bastante intensa ali, tem muitas atividades ali, operacionais inclusive. Então todos os inquéritos, todas as investigações passavam pela minha mão e pela mão do Perim. E às vezes aquele inquérito que você não está dando muita atenção, você começa a puxar a investigação, a hora que você vê, virou uma grande operação ali, você começa a puxar um fiozinho ali, a hora que você vê, já está ali deflagrando uma operação em várias cidades, muita gente ali. Então, e o Perim e eu, a gente diariamente trocava informações sobre investigações. Foi muito interessante esse período também. Embora na gestão, que a gente estava ali coordenando as investigações, a gente acompanhava o dia a dia daqueles trabalhos. Então, realmente é bem interessante. Pessoal, antes da gente falar aqui para vocês sobre o concurso da PF, só informar que aqui na Adverum, o Perim, o professor Márcio Alberto, que também é delegado federal e hoje não pode estar conosco aqui, e nós fazemos aqui o coaching. Então, nós somos coach aqui da Adverum, e no final dessa live, nós vamos divulgar para vocês aqui um cupom de desconto para aqueles que tiverem interesse em nos contratar aí para o coach, tá bom? Bom, vamos falar então das expectativas do concurso. Eduardo, só me permite. Oi, claro, diga. Esse cupom aí vai ter validade até as 23 horas e 59 minutos de amanhã, tá? Horário de Brasília, tá, pessoal? Então, 23 horas e 59 minutos de amanhã terá validade isso daí. Pode continuar. Já vi aqui a Leidiane aqui, obrigado pela audiência. Já vi outros alunos do nosso coaching aqui, a Eisa entrou, já vi aqui também. Então, obrigado pela audiência, Eisa. Bom, pessoal, seguinte, expectativas para o concurso de 2019. Né? O concurso está em andamento, acabou de ser realizada aí a fase da prova oral, tão temida fase da prova oral. E qual que é a expectativa, então, do concurso da PF? Nós não vamos ser levianos aqui e falar que vai ter concurso agora na virada do ano. Não é essa a nossa ideia. Né? Vocês nos conhecem e sabem da seriedade aí da Adverum e também dos professores da casa aqui. Mas fato é, pessoal, que nós temos aí um cenário muito positivo para quem tem vocação para a área policial. Primeiro, dentro da Polícia Federal, eu posso relatar para vocês aqui, eu não tenho os números exatos, porque eu não tive essa informação ainda concreta, essa resposta concreta, mas a informação que eu levantei é que nós temos aí aproximadamente, só para 2019, 100 delegados em condições de se aposentar.
fora os que se aposentaram esse ano e o ano passado. Nosso concurso aí que está em andamento são 150 vagas que estão em andamento, mas nós temos, ainda que preenchidas 150 vagas, aproximadamente 500 cargos já claros para lotação, fora esses que estão na iminência de se aposentar, que já vão ter aí o tempo de aposentadoria. Então, o cenário na Polícia Federal, vocês sabem, a gente vem falando isso há 2 anos, que a gente está precisando de muita gente, que esse concurso aqui, com 150 pessoas, ainda não vai ser suficiente. Basta você pensar o seguinte, pessoal, 150 policiais, delegados federais aí, você dividindo aí entre as nossas unidades da federação, vai dar menos de 10 por unidade, muito menos de 10 por capital. São Paulo, capital aqui, nós precisamos urgentemente, no mínimo, de uns 50 delegados federais. Hoje eu estou lotado no interior, aqui na cidade de Sorocaba, mas eu estou dando apoio, e tem vários colegas assim como eu, dando apoio na capital por conta da carência de efetivo. Eu estou desde agosto, então esse semestre todo aqui em São Paulo, e devo ficar aí pelo menos mais uns 2 meses aqui apoiando as delegacias, tamanha demanda que nós temos. Então, como é que eu posso falar? Esse deslocamento que nós temos aqui internamente, acaba aquela história, né? Acaba um cobertor está curto, você puxa o cobertor de um lado, acaba deixando um buraco ali, um vazio do outro lado. Então, isso não é salutar para a nossa carreira. Então, nós precisamos muito de vocês aqui, tanto que a gente sabe que hoje são 150 vagas em andamento, nós temos aí o pessoal na prova oral, mais de 300 candidatos na prova oral, ainda tem psicotécnico, ainda tem exame médico. Nós sabemos aí que serão aprovados mais de 150. E vai haver, não tenha dúvidas disso, isso aconteceu no meu concurso e nos que se seguiram, vai haver uma luta incansável ali dos excedentes que foram aprovados, mas ficaram fora das vagas, para conseguir ingressar. E isso eu tenho absoluta certeza também que a própria Associação dos Delegados Federais, que ela tem sido muito ouvida pelos governos, ela também vai batalhar nesse sentido. Independente disso, a gente torce para que todos realmente ingressem, que a gente precisa de mais. Independente disso, pessoal, nós vamos ter aí aproximadamente 500 vagas para serem preenchidas. E por que o cenário é positivo, que eu acho, depois o Perim também vai falar sobre isso. Bolsonaro está entrando, é um novo governo, um governo que entende de segurança pública, pelo menos esse é o seu mote de campanha, né? O Bolsonaro, ele é da área de segurança pública e ele vem anunciando aos 4 cantos que ele vai, então, reforçar a segurança pública, não só a Polícia Federal, mas também Polícia Rodoviária Federal. E isso é uma tendência de se replicar nos estados, pessoal. É uma tendência, você começa já a perceber os próprios governadores com esse discurso de fortalecer as polícias ostensivas, as polícias judiciárias. Hoje mesmo teve uma reunião do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, com o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, e os governadores dos estados, alguns vices, justamente para tratar da segurança pública, dos projetos de segurança pública. Então, não tenha dúvida, pessoal, nós vivemos num momento em que a segurança pública ela tem sido aí a pauta da mídia aí quase que diária. Vai ser, sim, um ano muito positivo para quem está vocacionado, para quem quer estudar para essa área. Eu acredito que não só 2019, mas 2019 e os anos seguintes aí, a gente sabe que não é de uma hora para outra que vai se dar uma solução para a segurança pública. Além da questão do concurso, dos efetivos, é preciso investir em políticas públicas, políticas sociais. Então, são projetos médio e longo prazo. Então, não é só 2019 que vai ser um cenário muito bom para a carreira policial. Eu entendo que nos próximos também serão. O que você acha aí, Perim? Não, com certeza, Eduardo. O próprio governo mesmo bateu muito nessa tecla, né, de segurança pública. Dentre as propostas aí de governo, abrir a abertura, né, de 5.000 vagas para os concursos de Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal para o primeiro mandato. Então, seriam aí 5.000 vagas vamos dividir a grosso modo entre esses 2 órgãos ali. Se a gente calcular 2.500 vagas para cada um desses órgãos durante 4 anos, entendeu? Dá um número fantástico de vagas por ano. Ou eles também podem abrir um concurso grande. No meu concurso, por exemplo, foi aberto um concurso grande, foram 600 vagas para delegado, tá? Mas eles foram chamados, né? Foram sendo chamados gradualmente, tá? Então isso daí é uma perspectiva muito grande. E a gente também tem essa mesma leitura aí, de que 2019, 2020, 2021, 2022 serão anos ali promissores para a carreira policial e especificamente aí no caso da Polícia Federal. Vi que um colega perguntou também de agente. Isso daí, quando a gente está falando, não é só para cargo de delegado de Polícia Federal.
como o professor Eduardo falou, há uma carência, sim, de cargos de delegado de Polícia Federal e também os outros cargos. E quando a gente fala em abertura de concurso, tá, é uma tendência em se abrir concurso para todos os cargos ali. Então, quem está se preparando, não só para delegado de Polícia Federal, escrivão, agente, perito, papiloscopista, é hora de se preparar. Tá? Acho que até, Eduardo, é interessante falar, né, que quem está estudando não tem que pensar em final de ano, não. Todo dia é segunda-feira, né? Entendeu? Então, final de ano, o quê? Final de ano esquece. Eu já passei ano novo estudando, né? Passei Natal estudando, só parava para fazer a ceia ali, para curtir o ano e acabou, cara. Então, assim, são anos de sacrifício, mas depois que vocês forem aprovados, provavelmente os conhecidos vão falar, poxa, você teve sorte, né? Entendeu? De ter sido aprovado aí. Eu ouvi isso daí várias vezes, entendeu? Aí até entrava por um ouvido e saía pelo outro. Mas é um período, cara, de luta. É um período de se abdicar de um monte de coisa. Né? Depois que você passar, for aprovado, fizer academia, tá? E fizer academia, passando na prova na academia, aí é hora de curtir, entendeu? Curtir com responsabilidade, né? E poder aproveitar, curtir família. Esses anos de estudo é aquele tempo de você abdicar de família, abdicar de amigo, abdicar de todo mundo. Depois você volta a ter uma vida social normal, né? Ou pelo menos tentar ser normal, porque a partir do momento que você portar seu distintivo ali, já não vai ser tão normal, né, Eduardo? Exatamente. Pessoal, o Perim tocou num assunto interessante, né? Bom, deixa eu só resgatar um pouco aí para não perder o raciocínio. O que o Perim falou, pessoal, a gente fala nos concursos, a gente está trabalhando aqui concurso para delegado federal, mas os concursos para a Polícia Federal sempre abrangem os outros cargos. Então, agente, escrivão, perito, papiloscopista, o concurso ele vem, então, em bloco. Né? Geralmente é assim. O meu concurso também foram 490 vagas, se eu não me engano, ou 390. Mas eram muitas vagas aí e chamaram aproximadamente 700. Claro que na academia ela foi sendo aos poucos, né? Então a cada 3, 4 meses era uma turma sendo chamada, mas veja, a necessidade era muito grande também, e o cenário, isso estou falando nos idos de 2001, que foi o concurso, não era um cenário positivo como a gente vê hoje. Um presidente da República muito focado em trabalhar, em resolver a questão da segurança pública, ou pelo menos minimizar os problemas que nós temos no que toca à segurança pública. Bom, então o cenário é esse, a gente está muito confiante que os concursos para a Polícia Federal devem se sair, a partir do segundo semestre a gente já deve ter informações aí concretas em relação a esse novo concurso. Claro que você não deve deixar para estudar, pessoal, isso aí não acontece. Você começar a estudar quando sai o edital. Ah, vai sair o edital, então agora vou começar a estudar. É muita coisa. Pessoal, a gente que faz o coaching aqui, nós tivemos muitos alunos, muitos coaches aqui durante essa trajetória desse concurso que está em andamento. Isso aí, pessoal, isso acontece com todos. Vai chegando, véspera de prova, depois que abre o edital, o pós-edital, o aluno fica numa ansiedade e ele acha que não estudou nada, ele acha que tem que ver tudo de novo, ele começa a torcer para a prova ser prorrogada, para que suspenda o concurso por um tempo. Isso acontece muito. Então, qual que é o ideal? Por que isso acontece? O aluno está inseguro, ele ainda não estudou o edital da maneira que ele gostaria. O ideal, pessoal, é você já estudar desde já. Se é isso que você quer para a sua vida, se é esse o concurso que você almeja, se você quer ser um delegado, uma delegada federal, então não perca tempo, comece a estudar desde já. Pega o edital do SESC, o último concurso é do SESC, e comece a estudar o edital ponto a ponto. E aí nós temos aqui, o coaching serve para isso, para dar um direcionamento no seu estudo. Nós não vamos poder estudar para você, infelizmente. Mas nós vamos organizar o seu estudo semanalmente, o que você vai estudar naquele dia, qual a matéria, qual o método. A gente manda questões para discutir com você. Você vai ter simulados que você vai fazer ao longo do curso para você sentir a sua evolução. E isso, qual que é a ideia, pessoal? Quando chegar o concurso público, quando efetivamente sair o edital, você está mais tranquilo, porque você já estudou da melhor forma, já estudou de forma direcionada, você já sabe quais são os principais pontos. Além do coaching, aqui na Advera, a gente fornece um curso completo, voltado para todas as etapas. A gente vai preparar você para as fases objetivas de teste, e aí você sabe que o teste, essa prova objetiva do SESC, ela acaba sendo cruel. A gente já viu aqui aluno dizendo que reprovou por um ponto. Eu tive coach que o aluno está preparadíssimo e acaba sendo reprovado por um ponto, e a gente que está acompanhando o aluno desde o início da trajetória, a gente fica muito
sentido com isso também, porque a gente sabe que ele tem plenas condições de estar aqui conosco, e às vezes é um ponto ali que acaba tirando o aluno. Mas aí tem que ser aquela mensagem dele perceber o quão próximo ele chegou e que não vale a pena desistir. Que lá na frente ele vai olhar para trás, pessoal, isso não tem preço. Até hoje eu fico arrepiado com isso. Quando eu lembro de mim, da minha cena, e eu abraçando meus familiares, quando eu vi o meu nome na lista dos aprovados, pessoal. E engraçado que essa sensação que eu tenho hoje, que quando eu lembro de tudo que eu olho para trás, eu falo, nossa, valeu a pena todo feriado, carnaval, final de ano que passei estudando. A gente acaba se sacrificando, né? A gente sabe que estudar não basta você dar 2 horas por dia, que você não vai conseguir, num curto prazo, chegar lá. É algo que demora um tempo, você precisa de método, precisa de revisão, porque são muitas informações, e aí você vai fazer uma questão que você estudou, você erra, você começa a se achar um cara que não tem capacidade para aquilo. Você acha que aquilo não é para você, porque você estudou aquilo e está errando, mas não é, pessoal. Isso é super normal. Acontece que são milhares de informações para a gente guardar, e isso é muito difícil. Então, a gente olha para trás depois e vê o seu nome na lista dos aprovados, você não, a sensação de dever cumprido, a satisfação que você tem de que você fez a coisa certa, de que você, naquela trajetória, apesar de alguns tropeços que você teve, você chegou lá, isso não tem preço. E a gente viu isso aqui recentemente, com os nossos coaches sendo aprovados, etapa por etapa aqui no concurso, e aí eles nos contratando depois para a segunda fase, um treino específico aí de rodadas simuladas, que eu já vi que um aluno, não peguei o nome, mas que fez conosco aqui e acabou elogiando. Esse é um curso fantástico, que o aluno evolui demais. Depois vai para a prova oral, e aí também está com a gente na prova oral, e eles saem da prova oral, né, Peninha? Aí já arrepiou de novo. Eles mandam um áudio para a gente, numa alegria, dizendo, professor, aquilo que você falou ontem caiu para mim hoje na prova oral. Quando o examinador perguntou, eu queria dar risada da pergunta, porque eu sabia responder de forma completa. Ele sai dali da prova com aquela sensação de que detonou na banca. Então, pessoal, isso não tem preço. Vale a pena todo o esforço que vocês vão fazer. Pode ter absoluta certeza. Então, é o que eu falo para vocês. Se vocês têm essa meta, batalhem, lutem, porque não precisa ser nenhum gênio para ser aprovado. Eu fui reprovado 10 vezes. O Perim também coleciona reprovações aí em concursos públicos. E depois você começa, chega um momento que você está tão preparado que você se transforma numa metralhadora de aprovação. Aí eu fui aprovado em 3 concursos, pude escolher aqui Polícia Federal. Você chega num nível que você consegue passar em qualquer concurso. Então vale a pena estudar. Tenho absoluta certeza disso. Fala aí, Perim, acrescenta aí o que você quiser. Eu acho que até uma coisa eu ia falar por último, mas eu vou falar antes. O professor Damaso de Jesus falou uma coisa uma vez que, quando eu fazia cursinho, ele falou, gente, só não desiste só não é aprovado quem desiste de estudar, tá? Então, assim, é questão de tempo. Então, como o professor Eduardo falou, ele já foi reprovado, eu também já fui reprovado em prova oral, tá? A última fase aí, você fica meio abalado, mas tem que tocar bola para frente, galera, entendeu? Então, terminou aqui, tem um monte de gente aí que, infelizmente, como o Eduardo já disse, né, esteve com a gente aí durante o ano de 2018, se preparando, tá? Alunos bons que acabaram ficando, infelizmente, na prova objetiva. E a prova da Polícia Federal como um todo, ela exige uma preparação específica. O Eduardo tocou no ponto do coach, por exemplo, aí. O nosso coach aqui pela Advero é totalmente individualizado. Não há que se falar em coach coletivo, não. Então, cada aluno será tratado de forma individualizada, dentro das suas peculiaridades. E a gente trabalha com estatística dentro aqui, para sempre direcionar um estudo. Então, o professor Eduardo faz um atendimento com os alunos dele, eu com os meus, o professor Márcio com os dele, mas nós 3 sempre conversamos. Para quê? Para deixar sempre o barco devidamente plumado aí, né? Para não ter problema. Então, a gente procura manter um padrão de qualidade. Isso vale para o coach, para os outros cursos, né, que foram feitos aqui ao longo do ano, preparação para a prova discursiva, preparação para a prova objetiva e preparação para a prova oral. Então, a gente sempre fez isso daí. E vocês devem entender esse concurso como um todo. Ele é diferente, pessoal. Prova do CESP é diferente. Tá? Pegar cada questão errada, anular uma certa, é um baque aí. Então, ela já não admite tantos erros. Eu sempre falo nas aulas, né? Pessoal, questão fácil, você não pode errar. Média, você não pode errar. É difícil, você não pode errar. E tem que também tentar acertar, é impossível, né? Para que você não pode ter vacilo, pessoal. Isso não quer dizer que você vai gabaritar, mas você tem que evitar aí, minorar, né,
ter os erros aí. Então, por isso que exige uma preparação e uma preparação séria. Professor, não passei agora, vou descansar uns 6 meses. Que isso, descansa no máximo uma semana aí e já volta a estudar, pessoal. Não percam o ritmo. Tá? Para entrar no ritmo é difícil. Agora, para perder, né, Eduardo? Perder, você perde em 10 dias, você já perdeu o ritmo. Aí até engrenar novamente, pessoal. Tá? Então, é importante aí. O fato de estar terminando esse concurso aqui, a prova oral, tá? Foi publicado até no site da Polícia Federal, né? Previsão de início de academia em junho ou julho, agora me fugiu aqui. Tá? Então, assim, o fato de tá rolando, tá terminando aqui, não é impeditivo para ter outro concurso, não. Tá? Até porque o prazo de validade desse concurso aqui é exíguo, são 30 dias. Então, tem que ficar, a se atentar para esses detalhes ali e não deixar de preparar. A gente dá metodologia, inclusive, a gente cobra até a prova física, né? A gente fica pegando no pé dos alunos aí que não estão se preparando fisicamente. Nesse último concurso aqui, pelo que a gente viu, pelo menos de 30% a 35% dos alunos acabaram reprovados na prova física. Então, é um outro ponto que tem que ser levado em consideração, né, Eduardo? Exatamente. Obrigado, Pedro Garcia, que está aí. A colega Iele Cristina perguntando do método. O método ele é individualizado, Iele. Então, a gente tem, quando você contrata o coaching, você tem uma entrevista com o coach que você escolheu, de aproximadamente 1 hora em que você vai trabalhar a bibliografia, que ele vai ver qual que você, o método que você vem estudando, e aí ele vai analisar de acordo com como você estuda, ele vai colocar ali o método que ele acha mais adequado. Então, é individualizado, cada um é um método que a gente utiliza. Então, depende muito da entrevista inicial que a gente tem. Tá? Mas a gente traz métodos de estudo para lei seca, de como estudar para uma lei discursiva, de como estudar para uma prova oral. Cada fase tem um método. Essa prova da Polícia Federal, você tem que já estudar em bloco. Você não pode estudar, vou estudar só para a primeira fase, porque a segunda fase vai ocorrer 2 meses depois. Não dá. A segunda fase, que a gente chama de segunda fase, que é a prova subjetiva, na verdade, ela se dá no mesmo dia. Então, é a prova objetiva pela manhã e a prova subjetiva, composta aí de questões discursivas e peça profissional, à tarde. Então, você já tem que vir estudando em bloco. Então, o estudo tem que ser nesse sentido. A gente comentou aqui de alguns alunos muito bons que estavam conosco, que não foram aprovados, mas a gente tem que ressaltar também que nós temos muitos que foram aprovados, que estavam conosco aí, que foram aprovados também. Então, a gente ficou muito feliz aí, a gente vai encontrá-los na academia, vamos comemorar juntos aí, alguns serão professores da academia com esses alunos, enfim, vai ser uma honra para nós depois poder trabalhar ao lado desses nossos futuros colegas aí. E, pessoal, e sabe o que é interessante? Não sei com você, Penin, mas os meus coaches, alguns que não foram aprovados, que estavam muito afiados, estão afiados, todos eles falaram, professor, eu vou passar no próximo, eu não vou desistir. Eles percebem, porque eles percebem a evolução que eles tiveram no estudo. A Paula Savelli colocou aqui, foi um ano de muito crescimento. Isso é importante no seu estudo, você perceber que você não está se enganando. Tem aluno que fica 10 horas estudando, e aí quando ele vai ver, aquelas 10 horas, na verdade, 1 hora que ele teve efetivamente de estudo. Só ficou enrolando ali, ficou nas redes sociais, WhatsApp. Então, pessoal, você não precisa ter 10 horas de dedicação. Claro que quanto mais tempo você tiver, melhor para você. Mas você tem que estudar com qualidade. A maioria hoje, a realidade hoje é que a maioria dos alunos trabalha, tem filhos, já tem uma família, então não vai dispor de 10 horas de segunda a segunda para estudar. Quem tem essa condição, ótimo, mas quem não tem, eu sempre falo que se você estudar com muita qualidade, de 3 a 4 horas por dia, de segunda a sexta, aí no sábado e domingo você acaba jogando umas 6 horas aí, você no médio prazo, você consegue estar pronto para esse concurso. Pronto, não tenha dúvida, você consegue. Estudando de forma direcionada, com método e estudando ali com qualidade, sem ficar se enganando, você vai chegar lá, não tenha dúvida disso. Então, essa evolução no seu estudo que você tem que perceber quando você estiver ali se debruçado sobre o tema. Você fala, eu já estou num sábado, feriado, eu vou ter que estudar? Então, estuda com qualidade, estuda de maneira correta, faz as revisões. Eu sempre falo para os meus alunos do coaching, o aluno que vai ser aprovado, ele tem que ter 2 qualidades. A primeira é fazer revisão constantemente. Não adianta você não fazer revisão, senão você vai errar a questão que você estudou. Se você estudar uma matéria hoje, daqui 3 meses, eu fizer um simulado oral com você, a chance de você acertar vai ser muito baixa, se você não fez nenhuma revisão.
Segunda qualidade e virtude do concurseiro que vai ser aprovado, estudar jurisprudência. Você não pode fazer um concurso do nível da Polícia Federal, que é exigido aí do CESP, sem saber o que pensa o STF e o STJ acerca dos assuntos que você ali, acerca dos temas que você está estudando. E, claro, você tem que saber também a posição da PF. Muitas vezes nós temos questões polêmicas, isso a gente trabalhou, inclusive, aqui no oral com os alunos, questões polêmicas, com 2, 3 correntes doutrinárias, posição no STJ e no STF. Eu falava, mas você sabe qual é a posição da PF em relação a esse assunto? Então, se você vai entrar na PF, você tem que saber como pensa a sua instituição em relação àquele tema que está sendo estudado. Então, acho que essa é a melhor dica que a gente pode dar para vocês, né? O estudo tem que ser dado sempre tem que ser feito sempre com muita qualidade. E aí, Perim, o que você quer acrescentar? Até acrescentar, primeiro, na realidade, quando eu falei que alguns alunos reprovaram, tá? Isso daí é que alguns alunos bons acabaram reprovando, que é normal, só que o nosso índice de aprovação aí, tá? Foi muito satisfatório, foi altíssimo o nosso índice de aprovação. Pelo levantamento que passaram até para a gente, foi o curso que mais aprovou nessas fases aqui, e isso é muito gratificante, né, para nós aqui, e a gente está junto, né, eu, Eduardo e o Márcio, a gente está junto aí, principalmente esse ano, né, que foi bem intenso a pegada aí do pessoal. Então, nesse aspecto aí, o índice de aprovação foi muito grande, tá? Mas tem que ter uma dedicação, igual o Eduardo falou, tem que estudar com qualidade. Eu sempre falo para os alunos, às vezes não importa a quantidade de horas, é importante a qualidade, tá? E a revisão. Tem até um dado estatístico que eu gosto de trabalhar muito com os alunos quando começo o atendimento do coach, que demonstra o seguinte, que a cada uma semana, se você não rever em uma semana, você vai esquecer praticamente 90% do que você estudou. Então, essa revisão é de extrema importância. Então, tem que se atentar a isso daí. E outro ponto também diferencial, né, Eduardo, no curso de coach, por exemplo, é que nós, por sermos delegados de Polícia Federal, nós vamos dar o coach exclusivamente para os alunos que querem o concurso de delegado de Polícia Federal. Então, a Adverum é totalmente diferenciada nesse aspecto, né? Então, eu não vou, por exemplo, meter o bedelho ali numa área que eu não tenho conhecimento, né? Então, nesse aspecto aí, faz um diferencial muito grande. Então, são pontos ali que tem que ser levados. E a preparação é contínua, pessoal, é gradativa. O Eduardo falou, é um estudo conjunto, legislação, tá? Lei seca, né? Doutrina e jurisprudência. CESP adora jurisprudência, pessoal. Então, tem que se atentar a isso daí também. Ah, professor, só vou estudar jurisprudência, não vou ler letra de lei. Vai dançar, porque várias questões aí são extraídas de letra de lei. Quando tem curso presencial, eu sempre, a primeira pergunta que eu faço, quem já leu a Constituição? Meia dúzia ali de gato pingado levanta a mão. O pessoal não tem o hábito de ler a Constituição. E, coincidentemente, até semana passada eu tive um feedback bem positivo, que um aluno falou, professor, segui o conselho do senhor, comecei a ler a Constituição, hoje estou achando muito mais fácil, muito mais prazeroso o estudo de direito constitucional, coisa que eu nunca gostei. Então, isso daí é gratificante, né? E a gente, com contato diário com os alunos, né, Eduardo, a gente acaba também entrando, né, naquela situação, naquela expectativa do aluno passar. E quando o aluno passa, para a gente é muito gratificante. E quando não passa também, a gente fica muito triste. Então a gente acaba integrando a vida de vocês aí de uma forma ou de outra, né? É verdade. Aqui a gente conhece o aluno pelo CPF, né? A gente tem os alunos aqui, tem contato com eles pelo WhatsApp, ficamos tirando todas as dúvidas aí dentro do nosso grupo de estudos. Então, no coaching também, o aluno vai ter o contato direto com o professor. E, pessoal, o que é importante destacar? Tem um aluno aqui que perguntou que ele está interessado PC Ceará, então é delegado de Polícia Civil do Ceará. Aqui na Adverum você tem também coaching para a Polícia Civil, você quer ser delegado da Polícia Civil. Na verdade, nós temos coaching para todas as carreiras. E sempre vai ser um profissional da área, daquela carreira, que vai estar ali dando a orientação para você. Para a Polícia Civil, especificamente do Ceará, nós temos o estudo dirigido, que é um outro tipo de estudo, bastante interessante também, tem dado muito certo. E aí eu peço para o aluno aí procurar na nossa página da Adverum as informações, e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco, seja comigo, nas redes sociais, próprio Perim ou a Adverum, a gente está à disposição para sanar as dúvidas aqui. Hoje a gente quer falar um pouco sobre a Polícia Federal, né? Eu quero dizer para vocês, o Perim tocou no assunto aí do nosso índice de aprovação. A Adverum, ela estourada, ela está na frente aí de todos eventuais outros cursos aí em relação a índice de aprovação. Nós somos os que mais aprovam nas carreiras policiais, então basta vocês analisarem.
E, pessoal, em relação aí à nossa prova oral, os alunos que fizeram a prova oral conosco, eu tenho absoluta certeza, nós vamos bater o índice de 100% de aprovação. Eu não tenho dúvida que todos serão aprovados no curso da prova oral. A gente percebeu, e os próprios alunos, né, Peninha? Foram vários encontros conosco aí. Então, no primeiro encontro, eles ficam nervosos, dão aquela gaguejada, o que é natural. Aí, depois do segundo encontro, já está mais tranquilo, já acaba corrigindo algumas falhas, que, por exemplo, os alunos esquecem de olhar para o examinador, né? Alguns alunos ficam gesticulando demais. E aí, quando você vê no último encontro que você já está fazendo com o aluno já está pronto para chegar na prova lá e detonar, e foi isso que eles fizeram. A gente ficou muito feliz, realmente, com o feedback dos nossos alunos. Teste físico, aproveitando que eu não falei do TAF, o Penin falou disso. Pessoal, o TAF, você não pode deixar de lado o TAF. Infelizmente, nós tivemos aí um índice altíssimo, e sempre gira em torno aí de 30%. O aluno que ele se perde no salto, ora na barra, na corrida, na natação. Todos falam que a natação acaba sendo a prova mais difícil, mas muitos acabaram reprovando no salto. E não é nada também extraordinário, mas você tem que ter um treinamento. Você não pode falar, vou correr 42 quilômetros, fazer uma maratona. Não adianta você sair correndo se você não tem nenhuma preparação, você sair correndo que você não vai conseguir. Talvez você não chegue nem nos 10 quilômetros. E a mesma coisa eu falo para o concurseiro. Não só no TAF, mas você que quer se preparar para um concurso para a Polícia Federal, para delegado federal, que a gente deve ter notícias concretas aí no segundo semestre. Você quer estudar só quando sair o edital? Você tem que pensar que é uma maratona. Você tem que se preparar desde já. São vários fatores que são levados, que você tem que levar em consideração. Um treino específico para a primeira fase, um treino para a segunda, um treino para o TAF, um treino para o oral. E não dá para fazer isso na véspera da prova. Você tem que se preparar com qualidade, com antecedência e sempre da melhor forma. Até porque, né, a preparação física é importante no estudo. Ela vai acabar melhorando, aliviando o teu estresse. É uma forma aí de alívio de estresse. Então, você correr, eu mesmo, eu nunca fui de correr. Sempre odiei correr, adorava nadar. Mas aí abriu o concurso, eu fui correr. Tá? E quando eu comecei a me preparar, eu senti a necessidade de correr. E foi importante, porque ajudou bastante no alívio mesmo do estresse, né? Então, você tem que chegar na tua prova ali, você tem que fazer uns índices. Eu sei que é um período que a gente tem um gasto muito grande, muitos aí só estudam, depende dos pais, às vezes não tem condições de investir um pouco mais, mas quem tiver condições, pessoal, foi bem na prova, na primeira fase aí, que compreende a prova objetiva de manhã e a prova subjetiva à tarde, o que acontece? Vai procurar um personal, vai fazer uma preparação específica, voltada, tá? Faz toda a diferença. Bom, então, tem que ser essa preparação aí. Normalmente, as mulheres aí, muita dificuldade na barra. Tá? Pessoal, barra, não sou profissional de atividade física, mas barra não é força, barra é jeito. Tá? Então, você vai ter que pegar a forma adequada de fazer a barra, tem que se atentar, por exemplo, tem que deixar o braço totalmente esticado para poder fazer a barra bonitinho, entendeu? Então, a preparação de um profissional ali é de extrema importância. Então, sempre fazendo esse estudo conjugado. Vai estudar de manhã, de tarde, à noite pega, vai dar uma corrida, vai nadar, isso daí vai ajudar em demasia vocês aí. E já se preparando. Como o professor Eduardo disse, já falou segundo semestre, eu até acho que pode ser que já no final do primeiro semestre aí, a gente já tenha uma sinalização mais positiva aí da abertura de concurso. E como a gente disse, pelo próprio governo, filosofia do governo, há uma previsão de abertura aí de 5.000 vagas para Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Então, pessoal, é hora de aproveitar e hora de ir para cima nesse concurso aí. Exatamente. Pessoal, quem tiver interesse aí, vou passar para vocês aqui, então, o nosso cupom de desconto para o coaching, válido, como o Perim lembrou, até amanhã às 23h59. O cupom é Rumo DPF. Rumo DPF, tudo maiúsculo, tá? Tem que ser tudo maiúsculo aí. Então, se vocês tiverem interesse, aproveita esse cupom de desconto aí que está válido até amanhã. Quero agradecer você, Perim, mais uma vez aí por essa parceria de estar conosco aqui na Adverum. Para mim, sempre um prazer aí fazer uma live com você, trabalhar com você aqui em diversos cursos. E estamos juntos aí, qualquer coisa, sempre à disposição, 24/7 na PF e aqui na área acadêmica, no que precisar. Obrigado mais uma vez, viu? Forte abraço aí. Eu que agradeço, Eduardo. Só para a colega está pedindo, Rumo DPF, isso mesmo. Está perguntando o cupom aí. Isso, Rumo DPF, tudo caixa alta. Tá?
Então, pessoal, eu que agradeço, né, Eduardo. A gente teve oportunidade de trabalhar até antes, né, de começar a voltar a dar aula, né, na parte acadêmica. A gente trabalhou antes aí, foram 2 anos aí, tá, essa troca de experiência, e isso fortaleceu muito aí a nossa amizade e a troca constante, né, de experiência. O Eduardo já ministrava aulas também em faculdade, né, Edu? Eu também já ministrava em cursinho. Então, essa troca de experiência constante é muito prazerosa. E tenho certeza disso. A gente vai fazer de tudo para vocês serem aprovados. Tá? É lógico que a gente também não faz milagre. Então, a gente precisa daquela da, da contrapartida, né? A gente dá os meios e vocês vão ter que se dedicar. E, pessoal, fazendo uma preparação séria, uma preparação voltada, isso faz toda a diferença. Não passei nesse, continua estudando, está próximo, vai passar. Eu, como já falei, eu já fiquei em prova oral, já cheguei a fazer 85% de uma prova, a nota foi 86%, a nota de corte foi 86%. Então é aquela, gente, vai tocando, entendeu? Vai tocando a vida, cara, vai estudando. A gente está nas redes sociais ali, quem faz curso com a gente no SES ou na Advero, entendeu? A gente está sempre disponível também, a gente procura dar aquele feedback positivo ali também nas redes sociais, sempre objetivando o quê? A aprovação de vocês. Então isso é muito importante para nós, cara. E será um prazer aí, em breve, tê-los aqui como futuros colegas. Provavelmente eu devo dar aula na academia aqui, então alguns aí que já a gente acompanhou esse ano aqui, eu devo encontrá-los ali. E será um prazer imenso encontrá-los todos em breve, né, Eduardo? Para esse país ali, tanto na região de fronteira, né? Fronteira norte, tá, pessoal? Fronteira com a África vai demorar para chegar. Legal. Perim, obrigado. Pessoal, obrigado pela audiência. A gente está à disposição. O curso é na Advero aqui, tá? A gente tem cursos. Esse cupom de desconto é para o coach da Advero aqui que nós estamos trazendo para vocês, tá? Como o Perim lembrou, eu sempre falo isso para o coach no nosso primeiro dia, né? Nós vamos ser o mais profissional possível, aqui vamos fazer o nosso melhor para que ele alcance o sonho. Quando vocês nos contratam aí para ser o coach, nós passamos, o seu sonho passa a ser o nosso sonho também, mas claro que 90% aí depende de vocês. Nós vamos dar aquela orientação organizada no seu estudo e vamos estar à disposição ali para trazer a melhor orientação, para que a nossa meta é otimizar o seu tempo, é que você passe, você chegue no concurso público com reais chances de ser aprovado e não precisando sofrer tanto aí nessa caminhada, tá bom? Essa é a nossa missão aqui enquanto coach. Então, agradeço demais a todos vocês aí pela audiência. Perim, mais uma vez, obrigado. Pessoal, nós estamos sempre à disposição de vocês, nas redes sociais aqui da Advero ou nas dos professores. E lembre-se, estude inteligente, estude Advero. Um abraço. Abraço, bons estudos a todos, pessoal. E a gente fica aqui no aguardo do feedback. Prazer, Eduardo. Até mais. Até a próxima.